pessoal, eu sou a Lulilage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. Fevereiro chegou e com ele nós vamos começar não só um novo mês, mas também um novo movimento artístico aqui no Vênus em Arte. Vamos começar a estudar as mulheres do dadaísmo. E se você sair daqui hoje sem entender nada, achando que você sabe menos do que você sabia ontem, sem fazer nenhum sentido na sua cabeça e completamente confuso, saiba que o objetivo foi atendido, porque o Dada era um movimento da irracionalidade, da loucura, da incoerência, do sem sentido mesmo. E nós vamos conhecer no episódio de hoje as características, contexto histórico e citar 5 mulheres desse movimento que serão as artistas que vamos estudar nos próximos episódios ao longo do mês. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial e com isso muitos artistas, poetas, escritores se refugiaram em Zurique, na Suíça, para fugir da possibilidade de serem convocados para a guerra, principalmente artistas alemães e franceses. Nesse período já tinham estourado os movimentos de vanguarda, começou ali no impressionismo e veio caminhando para alguns movimentos que surgiram depois. Nós já estudamos alguns deles aqui no Vênus em Arte, impressionismo e pós-impressionismo, e vamos continuar estudando outros. E eles eram todos movimentos que criticavam a burguesia, o capitalismo e principalmente, na verdade, o que era a raiz dos movimentos de vanguarda é criticar o modo como as coisas eram feitas na história da arte até então. O dadaísmo foi o ápice dessa crítica gigantesca. Era uma crítica, inclusive, ao fato de que uma sociedade tão avançada, racional e filosoficamente, até tecnologicamente, podia estar vivendo uma coisa tão ilógica e irracional como uma guerra mundial. Para a cabeça deles não fazia nenhum sentido, para nós também não faz. Então eles promoviam essa arte de protesto, que tendia ao caos e à desordem, à confusão, sem sentido mesmo. Era uma arte nonsense. Em 1916, o casal Hugo Ball e Amy Hennings fundou, junto com os principais nomes do dadaísmo em Zurique, o Cabaret Voltaire, que foi o berço principal desse movimento. O Cabaret Voltaire era um clube noturno que voltava para essas apresentações artísticas, essas performances, essas leituras, exalando os ideais do movimento dadaísta que nasceu ali. Não tinha esse nome ainda, mas ele surgiu ali. O Cabaret Voltaire ficou aberto pouco tempo, inclusive você procurar aí no YouTube o nome dele, você consegue achar filmagens feitas por lá, gente. Uma coisa muito maravilhosa, mas enfim. Ele ficou pouquíssimo tempo aberto ali em 1916, ficou entre o inverno e o verão daquele ano, lembrando, inverno, fevereiro e verão, julho, tá? No hemisfério norte, então é o contrário do que é aqui. E foi lá, em julho, que foi assinado o Manifesto Dadaísta. O nome dadaísmo vem de uma palavra em francês que significa cavalinho de madeira, aqueles cavalinhos de madeira que criança usa para brincar mesmo. Ele foi selecionado aleatoriamente no dicionário, eles acharam essa palavra num dicionário de francês alemão, mas perpetuou-se a mensagem de que na verdade foi mais aleatório ainda. O que aconteceu foi, viu a palavra, achou que fazia sentido e usou. O que eles queriam que as pessoas achassem é que eles abriram primeira palavra que tiraram isso. E era uma palavra que funcionava muito. Não só porque ela já estava associada a algo que era completamente irracional, que é uma criança usando um pedaço de pau para simular um cavalo, mas também porque ela dá esse sentido de uma coisa que não faz sentido. Ela inclusive lembra crianças aprendendo a falar, né? Que é uma repetição de sílabas, assim, para tentar falar alguma palavra, então fica nesse da. É daí que veio o movimento Dada, que a gente conhece como dadaísmo. Como característica, o dadaísmo tem
essa mensagem, muito mais do que um modo de fazer. Aliás, a gente sabe que o movimento de vanguarda não gosta muito disso, de modo de fazer, né? Então, eles queriam passar essa mensagem de anarquismo total, de politicagem extrema, de ser contra burguesia, contra governos autoritários, contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra o nacionalismo comercial. Desconstrui cada vez mais o que se entendia como arte de forma ilógica, como é óbvio, um protesto. O dadaísmo foi essencial para implementar fotomontagens, que é montagem com fotos tanto tiradas quanto fotos jornalísticas, por exemplo. O conceito de colagem nasceu ali, e também os ready-mades, muito famosos por causa do Duchamp, que é um dos maiores nomes do dadaísmo, considerado o pai da arte contemporânea, que é pegar um objeto comum, como por exemplo um urinol, no seu famosíssimo A Fonte, e transformar numa obra de arte, mudando esse objeto de contexto. Se você pega um urinol e coloca no museu, ele deixa de ser um depósito de xixi e vira arte. Os principais nomes do dadaísmo, além do Bol e do Duchamp, que nós já citamos aqui, eram Jean Arp, Tristan Tzara e Marcel Janco, além de vários outros. Eles estavam não só ali em Zurique, né, os alemães, franceses, mas também nos Estados Unidos. Lá na própria Alemanha também, cada cidade fazia do seu jeito e cada um fazia do seu jeito. E nós temos algumas mulheres dadaístas aqui. Algumas pessoas citam principalmente a Hannah Ruth. Já vi pessoas falando que ela era a única dadaísta de todas, mas eu selecionei 5 artistas que serão sobre as quais nós falaremos ao longo de fevereiro aqui no Vênus em Arte. É muito importante ressaltar que, por mais que os homens dadaístas espalhassem a maravilhosa mensagem de fim dos papéis de gênero, de fim do patriarcado e início da igualdade, eles não agiam dessa forma muitas vezes. Falando de Hannah Ruth, que era alemã e foi a única mulher ali do Dada de Berlim mesmo. Hannah é uma das responsáveis pela criação da fotomontagem, que é isso que eu falei, de juntar fotos que você tira, fotos de pessoas, fotos reais e fotos de jornais e tudo, e criar ali uma nova história com essas fotografias. A gente fala isso hoje no Instagram, então fica a Hannah não podia fazer lá nessa viradinha aí no início do século XX. E a Hannah, ela tinha uma arte 100% política, com crítica não só ao capitalismo, à burguesia e tudo, mas também, é claro, aos papéis de gênero. Era adepta a essa ideia da nova mulher, de tentar desconstruir esses papéis, de se vestir de modo mais andrógeno. Ela tinha uma sexualidade muito mais livre, né? Era bissexual e tudo. Ela, inclusive, teve um caso com Raoul Hausmann, um dos Dada alemães, lá de Berlim também. E a história deles é super controversa, porque ele é um desses caras que dizia ser a favor da igualdade de gênero, mas na hora de aplicar, as coisas não funcionavam assim. A Sophie Tauber Arp, esse sobrenome aí vocês já ouviram. Ela era esposa do Jean Arp, trabalhava com pintura, escultura, ilustração, arte têxtil, dança. A mulher era 1001, fazia de tudo, explorava muito formas geométricas, cores primárias, fazia obras super abstratas. O próximo nome eu vou dar uma coladinha aqui, pois é a Elsa von Freytag-Loringhoven. Era uma baronesa polonesa, filha de uma família super conservadora, de um pai super ditador, assim, que fugiu de casa para morar com a artista e se tornou aí artista. A Elsa é muito conhecida por suas poesias, mas também fazia colagens e performances, e ela também teve várias histórias com a sua sexualidade.
por ter um casamento não monogâmico, divorciou. Aquela mulher assim que não ligava tanto para essas regras que diziam que ela tinha que ter com a sexualidade dela. A Beatrice Wood foi uma das primeiras dadaístas, e quando eu falo primeiras, não só como mulher, primeiras pessoas do dadaísmo nos Estados Unidos, uma das fundadoras e editora da revista The Blind Man, que difundiu o movimento nos Estados Unidos junto com o Duchamp aí. Ela trabalhava com cerâmica, e se você já viu Titanic, acho que todo mundo já viu Titanic, um clássico aí dos anos 90, saiba que ela é uma das inspirações de James Cameron para a personagem principal do filme, a Rose. Depois que o James Cameron leu uma biografia dela, ela morreu com 105 anos, uma idade muito próxima da personagem, inclusive, que morreu com 101. E por fim temos Suzanne Duchamp, irmã do Duchamp, e na verdade a filha mais nova de vários irmãos artistas, o que obviamente causou um pouquinho de apagamento aí na vida dela, na história da arte, é claro. A Suzanne era uma pintora, escultora, desenhista e colagista francesa, super abstrata, e que, apesar de não ter tanta visibilidade quanto os irmãos, acabou participando de muitas exposições voltadas para mulheres de sua época. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse movimento completamente sem sentido, sem lógica e sem nada que foi o dadaísmo. Nós vamos conhecer mais sobre cada uma dessas artistas e os seus trabalhos durante fevereiro. Então teremos mais 5 episódios sobre dadaísmo aqui, e ele vai ser a porta de entrada para a gente estudar o surrealismo, que nasceu dessa ideia do Dada de irracionalidade também. Um acabou ajudando a desenvolver o outro. Então espero que vocês gostem. Vamos conversar aqui, YouTube, podcast, tudo. E nas redes sociais, minhas redes são todas Lulilage. E a gente vai ficar falando sobre Dada em fevereiro por lá também. Vejo vocês em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.